18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Um alô especial pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Olha só, um toque especial para você. Gostaríamos muito da sua participação aqui no 18 horas. É só você mandar uma mensagem, uma foto, um áudio comentando o nosso programa, comentando aí o 18 horas no WhatsApp 994887592. Não é isso, Karine? A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito das reportagens que a gente coloca aqui no 18 horas, a respeito dos assuntos abordados aqui. Então, manda um alô pra gente. Manda. E hoje, olha só, tá valendo um par de ingressos para o show Lucas Inutilismo, minha playlist de funk. Olha aí que bacana. Acontece no próximo domingo, dia 24, lá no Estúdio 5. É a primeira pessoa que parar aqui na Rádio Novidade FM, que fica aqui, né, Karime? Aonde? A Rádio Mix, gente. Rádio Mix fica aqui na Rua Fortaleza. Desculpa. Fica aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. Tô empolgado. Rua Fortaleza 585, Adrianópolis. Rádio Mix, valendo ingresso para você curtir o Lucas Inutilismo, minha playlist de funk. Participe, 6 e 2. Mix. E agora, conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, cientistas alertam para o aumento das temperaturas globais. Segundo a previsão, Manaus vai ser uma das cidades mais quentes do mundo em 2050. Prefeitura de Manaus lança 17 milhões de reais para financiar a cultura. Promotor de justiça Valber Nascimento, acusado de comparar a advogada Catarina Estrela a uma cadela, foi afastado. Então tá, 6 horas e 2 minutos, você é o melhor mix do Brasil. Boa noite para você que vem acompanhando aí a melhor programação de Manaus. Continuamos juntos até às 7 da noite, começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil, é Rádio Mix, hein? Hoje é terça, 19 de setembro e o ano é 2023. 18 horas. Olha só, e você que acha, e com razão, que Manaus é uma cidade quente, tem dúvida aí, Karime? Super quente, prepare-se, hein? Segundo especialistas, a situação aqui na capital amazonense vai piorar e Manaus será uma das cidades, Karime e ouvintes, mais quente do mundo até 2050. Em 2050, praticamente, que daqui a 27 anos, tá logo aí. Ou seja, nem tá é tão longe assim, né, gente? 27 anos para uma mudança drástica dessas é pouco, muito pouco tempo. Cientistas preveem que Manaus vai ser uma das cidades mais quentes do mundo em 2050, alcançando cerca de 258 dias de calor extremo no ano. Belém, por sua vez, vai chegar a 222 dias de calor extremo, o que representa um aumento de 6 meses de calor, o mais drástico entre todas as cidades com mais de 500 mil habitantes no mundo. Olha só, em 2050, a cidade mais quente do mundo continuará sendo Pekanbaru, na Indonésia, com 344 dias do ano de calor extremo. Destaca-se também Dubai, no Emirados Árabes Unidos, que terá 189 dias de calor extremo. E Kolkata, na Índia, que terá 188 dias de calor aí sufocante, hein, Karime? Muito, né, Carlão? E segundo a pesquisa, esse estudo, mais de 5 bilhões de pessoas vão sofrer com pelo menos um mês de calor extremo em 2050. As informações são de um estudo desenvolvido pelo jornal The Washington Post e pela ONG Carboplan. Vale destacar que o estudo considerou 32 graus como o mínimo para que a temperatura seja considerada extrema, justificando que muitas mortes ocorreram em temperaturas muito menores. Cá para nós, 32 graus aqui pra gente não é nada, né? Isso é inverno pra gente. De letra. Tá? Hoje em dia, ainda mais no calorão que tem feito ultimamente. A temperatura só é normalmente menor no período da noite ou na madrugada, quando fica aí
um pouco abaixo de 30 graus, isso quando a gente tem sorte de cair uma chuva. Exatamente. Hoje, por exemplo, Karime, que não está tão quente assim quanto na semana passada, por exemplo, teve média de 35 graus durante o dia de boa. A previsão do Climatempo para hoje era que a máxima chegasse a 37 graus, com a mínima registrando aí 26 durante a madrugada. 26 graus só se for numa sala com ar-condicionado na temperatura mínima, inclusive, né? No meio do mato, num lugar que esteja... Na floresta pode ser, realmente a temperatura cai, faz friozinho lá. A verdade é que nos 365 dias do ano temos isso aí, o calor com chuva ou o calor sem chuva. Essas são as duas estações bem marcadas aqui em Manaus. Na época com chuva a temperatura fica aí um pouco melhor, mas a exceção mesmo do calorão, mesmo durante uns poucos dias de junho ou julho. Só acontece aí nesses poucos dias, gente, quando acontece a chamada friagem, em que a temperatura máxima fica aí bem próximo dos 20 graus. É aquele rescaldo que vem do sul e sudeste, chega um diazinho ou outro aqui no meio do ano aqui em Manaus. E Manaus é uma cidade quente, sim, a sensação térmica é maior por conta da alta porcentagem de umidade, a gente sabe, quase sempre maior que 90%. Inclusive esse momento vira um evento aqui para nós, né? Sim, mil memes, né? Quando a temperatura chega por volta de 20 graus, visto um dia ou outro no meio do ano. É um acontecimento, Karine. Exato, porque aí a gente pega ainda um rescaldo, a frente fria que vem do inverno aí do sul e sudeste, chega um dia ou outro aqui pra gente. Olha só, diante dessas previsões, se faz necessário a implementação de políticas públicas que minimizem aí o calor, com a arborização da cidade, o fim das queimadas, que é extremamente importante, a diminuição do uso de combustíveis fósseis e também o fim do desmatamento ilegal, que já não é sem tempo. Pois é, a gente fala desse tipo de atitude, daí imagina-se que é uma coisa assim, muito mirabolante, mas, gente, as políticas públicas para isso devem ser feitas hoje, agora. É preciso que se tenha, assim, vontade política para começar a resolver situações como essa. Uma que eu cito aqui é a questão das escolas, que nós já falamos aqui, as escolas da rede estadual de ensino aqui do Amazonas, várias escolas, as salas estão sem ar-condicionado, ou seja, é para agora, é para ontem. Como é que as crianças estudam? Como é que esse profissional dá aula? Impossível. Essa denúncia é segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. E eles falam que agora são 88 escolas da rede pública estadual de ensino que estão nessas condições, trabalhando sem ar-condicionado nas salas de aula. Ou seja, não dá mais para esperar. Manaus fica a cada ano mais quente com o avanço das ocupações, da transformação das áreas verdes em áreas habitacionais. E Manaus, lembrando, tá? É uma das capitais brasileiras menos arborizadas do país, um contrassenso, né? Temos sim que recuperar nossos igarapés, proteger as nascentes, enfim, ter uma política ambiental ampla, rigorosa e com responsabilidade para ontem. Caso contrário, viver aqui em Manaus vai ficar cada vez mais difícil, chegando a ser insalubre. Karime, são ações que dependem dos governos, dependem exclusivamente dos governos, das autoridades, mas é claro que cada um de nós também podemos fazer aí a nossa parte, ok? Se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza nós vamos construir uma cidade melhor para se viver. Por exemplo, parar de queimar. Tem muita gente que queima lixo, que queima mato aleatório por aí. Então, ele vai, exato, aquelas folhas, né, do quintal, vai queimar, gente. Não, isso é cultural, antigo e já é crime. Bom, vale lembrar que o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, divulgou ontem um alerta para forte onda de calor para os próximos 15 dias em todo o Brasil. E para a região norte está prevista temperaturas máximas acima dos 40 graus. Segundo a previsão, esse aviso é emitido quando as temperaturas, neste caso, especialmente as máximas, vão ficar pelo menos 5 graus acima da média histórica do período, ou seja, muito calor, né? Olha só, no domingo, Karime, dia 17, o site Metsul já havia emitido um alerta sobre as altas temperaturas das próximas semanas. Segundo o Metsul, serão vários estados em que o calor será muito intenso a extremo. A massa de ar quente vai afetar com força e marcas perto ou acima até de 40 graus Celsius. É muito quente realmente. Por exemplo, o Amazonas, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso,
Mato, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão estão na lista aí do calor. Bom, as altas temperaturas podem afetar a saúde com o risco de insolação, a gente sabe. Vale ressaltar que os índices de calor se tornam mais críticos sob condições de umidade elevada, pois o organismo humano tem mais dificuldade de regular sua temperatura em situação persistente de calor úmido, que é o caso exatamente aqui do estado do Amazonas. Agora 6h10, você no melhor mix do Brasil, e o Rio Negro baixou 36 centímetros de ontem para hoje. Foi a maior vazante em 24 horas deste ano, hein? Em apenas 5 dias, o nível do Rio Negro baixou 1,63 m, alcançando 19 metros acima do nível do mar. E se continuar essa média de vazante dos últimos dias, baixando mais de 30 centímetros, vamos ter uma vazante histórica. E o repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente, tem mais informações a respeito do assunto. Muito boa noite, André. Seja bem-vindo, André. Estamos então apenas a 5 metros da mínima histórica, que foi de 13 metros e 63 centímetros. Não é isso mesmo, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui na 100.7. Exatamente, Karime, Carlão. O Rio Negro aqui em Manaus tende a bater o recorde de cota mínima este ano de 2023. Isso aí se mantiver a média diária de vazante dos últimos 4 anos, né? Como foi falado, que ficou aí acima de 30 centímetros, como aponta os dados do Porto de Manaus. A cota aí já alcançou 19 metros e 36 centímetros ontem, né? Na segunda-feira, ficando aí com cerca de 4 metros e 67 centímetros abaixo da cota da mesma data disso em 2022 e apenas 5 metros e 73 centímetros acima da mínima histórica, que foi 13 metros e 63, registrado em 24 de outubro do ano de 2010. E a cada 3 dias, Karime, Carlão, em média, o rio está baixando até 95 centímetros, velocidade que, se mantida assim, levará a um novo recorde de seca, digamos assim, se o rio continuar baixando até o final de setembro deste ano mesmo, de 2023. E a gente tem também informações aqui de como está a situação da seca em municípios aqui do interior do Amazonas, né? Como é que está a situação da seca, e a gente conversou então com o Coronel Francisco Máximo, que é o secretário da Defesa Civil aqui do estado do Amazonas, para saber a situação de alerta nesses municípios e também como que será aí os próximos dias e meses também com essa seca aqui no estado do Amazonas. Vamos ouvir aí a fala do secretário da Defesa Civil, Francisco Máximo. Nesse momento, estamos com 9 municípios em situação de emergência. Temos 3 municípios na calha do Juruá, Envira, Itamaraty e Eironepé. Temos 3 municípios no Alto Solimões, Benjamin Constância, São Paulo de Olivença e Santo Antônio do Içá. E no Médio Solimões, Jutaí e Tefé. A previsão é de que nos próximos dias, 18 municípios que estão em situação de alerta evoluam para a situação de emergência. As previsões com relação à estiagem de fato se confirmaram. Desde o ano passado, em meados de dezembro, nosso Centro de Monitoramento e Alerta já observava, em função das mudanças climáticas e dos dados produzidos pela agência, que poderíamos ter uma probabilidade muito alta de termos uma estiagem esse ano. Com base nisso, já desencadeamos uma série de ações preparatórias para poder minorar os problemas que nós estamos enfrentando hoje com relação à estiagem. 18 horas. A gente ouviu aí o secretário da Defesa Civil aqui do estado do Amazonas, o Francisco Máximo, né, falando aí sobre a situação de alerta nos municípios aqui do interior do estado do Amazonas e como deve ficar também aí caso entre um recorde, né, de seca aqui esse ano de 2023. E a gente também traz informações ali da régua, né, do Porto de Manaus, o rio, hoje, 19 de setembro, 19 metros, e a situação é que está vazando e vazou aí 36 centímetros, isso na data de hoje. Então vazou até hoje 930 aí, né, Karime, Carlão. E a gente também conversou ainda com a Defesa Civil do Amazonas, que trará aí o lançamento de um aplicativo que se chamará Cota Rio, que irá fornecer um monitoramento contínuo e eficaz dos níveis dos rios aqui do estado, né? A data para o lançamento da ferramenta ainda será divulgada,
mas o que tudo indica vai, né, ajudar aí também para as pessoas que conferir aí como é que está a seca do rio em vários municípios aqui do estado do Amazonas. E segundo a Defesa Civil, o objetivo do aplicativo é o registro de cotas, que são informações relacionadas aos níveis de água dos rios de forma eficiente e prática. O aplicativo, ele opera de maneira offline, olha só, o que significa que os registros podem ser realizados em qualquer ponto, mesmo em locais sem acesso à internet, né? Porque como se trata também de alguns municípios aqui do interior do Amazonas, alguns não têm esse acesso à internet tão bom, né? Tão estável, né? Então esse aplicativo pode então ajudar bastante, Karime e Carlão. Sem dúvida alguma. André Meirelles, obrigada pelas informações. 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? A Corregedoria Nacional do Ministério Público decidiu afastar o promotor de justiça Valber Nascimento, acusado de comparar a advogada Catarina Estrela a uma cadela durante uma sessão do Tribunal do Júri, Karine. Bom, e segundo o Corregedor Nacional do Ministério Público, Oswaldo Dalbuquerque, o promotor ofendeu a advogada, caracterizando em tese a prática de conduta misógina e possível infração disciplinar. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o caso, está aqui ao vivo com a gente, tem mais informações sobre o assunto. Muito boa noite, Nathalie. Então, o promotor já está afastado das funções? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes que estão sintonizados conosco aqui na 100,7. Então, Karime, ele está completamente afastado de todas as suas atribuições ali dentro do Tribunal do Júri. Isso porque o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu nesta segunda-feira pelo afastamento cautelar do promotor de justiça Valber Nascimento. Como você bem disse, né, ele acabou associando a advogada criminalista Catarina Estrela a uma cadela durante a réplica de um julgamento que aconteceu aí no Fórum Ministro Enoque Reis, aqui na Zona Sul de Manaus. Essas ofensas contra a advogada realmente se caracterizaram como uma prática de conduta misógina e uma possível infração disciplinar. O Conselho Nacional entendeu que esse foi um descumprimento de dever funcional do promotor ali durante aquele julgamento. Na decisão, o conselheiro Oswaldo de Albuquerque, corregedor nacional do Ministério Público, determinou o afastamento imediato do promotor Valber e de toda e qualquer função do Tribunal do Júri aqui no estado do Amazonas. O conselheiro determinou ainda que a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público aqui do estado se abstenha de designá-lo aí das participações em audiências, né? Ele, como eu disse anteriormente, ele realmente está afastado de todas as funções dele dentro do Tribunal de Justiça. Lembrando que a Corregedoria Nacional já havia instaurado um ofício no último dia 14 de setembro, um ofício de reclamação disciplinar, desfavor do promotor Valber Nascimento, aí tendo em vista, Karime e Carlão, a sua competência constitucional. Mas para a gente entender um pouquinho mais de como que vai ficar aí esse afastamento, eu conversei com o presidente da Comissão de Prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui no Amazonas, o Alan Johnny Feitosa. Ele destacou um fato importante para a nossa equipe ali durante uma conversa, que esse não foi o primeiro caso, essa situação, né, do envolvendo promotor. O promotor, né? Não foi um caso isolado, já que outros profissionais do direito já haviam procurado a OAB para fazer denúncias relacionadas a esse tipo de abuso cometido pelo promotor. Vamos conferir agora o que disse aí o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, o senhor Alan Johnny Feitosa. A instituição OAB recebeu a notícia de suspensão do promotor de justiça Valber Nascimento como parte do dever cumprido. Esperamos que ao final, na reclamação disciplinar, ele seja exonerado a bem do serviço público. É lamentável o episódio em que o promotor, no Tribunal do Júri, possa ofender gravemente uma profissional do direito, uma advogada. E em razão também de demais vítimas, porque não foi somente um caso isolado. Existem mais vítimas que procuraram a instituição para denunciar o promotor de justiça. 18 horas.
Nós ouvimos aí o presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, o Alan Johnny Feitosa, que, como eu disse anteriormente, falou aí que esse do caso não foi um caso isolado. Karime e Carlão, só para encerrar, também foi determinado que a Procuradoria-Geral de Justiça, proíba o promotor, como eu disse, de participar das sessões plenárias do Tribunal do Júri e das audiências judiciais, tornando sem efeito também as ações que já estavam em vigor aqui no Amazonas. Envolvendo o promotor de justiça, Valber Nascimento. Ok. Está fora do processo. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. Boa noite. 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus lança 17 milhões de reais para financiar a cultura na capital através de editais da Lei Paulo Gustavo. E estão incluídas manifestações artísticas de vários segmentos, porém a maior fatia para o audiovisual vai lá para o audiovisual, que sozinho vai ter mais de 11 milhões de reais de verba. A repórter Odineia Araújo explica mais sobre esse edital Paulo Gustavo. Odineia. A Prefeitura de Manaus lançou na manhã de hoje os editais da Lei Paulo Gustavo. São 2 editais conduzidos pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus Cult, e o Conselho Municipal de Cultura, o Concultura. No total, os 2 editais estão ofertando 17 milhões e 600 mil reais para financiar 346 projetos para todos os segmentos artísticos. Os projetos de audiovisual ficam com a maior parte desse valor. São 11 milhões 710 mil reais somente para o setor. As demais artes, como teatro, circo, cultura étnica, cultura popular, artes visuais, literatura, música e dança, ficam com 4 milhões e 300 mil reais. Com o lançamento dos editais da Lei Paulo Gustavo, estão abertos os prazos para inscrição, avaliação, pagamento dos projetos dos segmentos de audiovisual e demais multilinguagens. O presidente do Conselho Municipal de Cultura, professor Tenório Teles, explicou que para participar dos editais é preciso fazer um cadastro prévio. Os artistas precisam se inscrever, fazer o cadastro prévio, se credenciar e para depois inscrever os seus projetos. Nós teremos aí um período bastante amplo para fazermos o cadastramento dos artistas e depois para inscrevermos os projetos, tá bem? Então gostaria que vocês nos ajudassem nisso, para que nós tivéssemos uma ampla participação dos artistas de Manaus nesse processo da Paulo Gustavo. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou vários eventos como Esquenta do Sou Manaus para o ano que vem. Então nós vamos ter aqui algo em torno de 32 milhões de reais para fazer cultura local, com apoio do governo federal. Isso dá à nossa classe artística e cultural a possibilidade de, em todos os segmentos, até 340 projetos nesse momento, nós possamos atender com esses editais, para que a gente possa fomentar a cultura e também, a partir desses recursos, nós já possamos prospectar, fazer os eventos preparatórios para o próximo Sou Manaus 2024. Os projetos inscritos na Lei Paulo Gustavo passarão por um processo seletivo de análise. Os contemplados recebem os valores até o final do ano. Na ocasião, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, também anunciou a distribuição de 102 toneladas de alimentos arrecadados no evento Sou Manaus 2023 para distribuição entre famílias de baixa renda. Os projetos inscritos na Lei Paulo Gustavo passarão por um processo seletivo de análise. Os contemplados recebem os valores até o final do ano. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h24. Você no melhor mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. 13 agências de publicidade disputam o contrato aí de 133 milhões do governo do Amazonas. A licitação começou nesta segunda-feira e o repórter André Meirelles tem mais informações. Vamos conferir agora no 18 horas.
9 empresas de publicidade do Amazonas disputam um certame e concorre com 4 empresas de fora do estado, cujo critério de escolha será a melhor técnica e preço. A licitação prevê a contratação de 4 empresas de publicidade para realizar serviços que envolvem estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse da administração pública direta do Estado. O valor global da contratação está estimado em 133 milhões de reais pelo período de 12 meses. No entanto, a Secretaria de Estado da Comunicação reserva-se o direito de, abre aspas, a seu juízo, executar ou não a totalidade do valor contratual, fecha aspas. Em 2023, a SECOM já empenhou 127 milhões e 200 mil reais e pagou 96 milhões e 600 mil reais, de acordo com um portal de transparência do Estado. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Então, o presidente Lula hoje discursou na ONU e cobrou os países ricos sobre o clima e a pobreza. Várias situações foram comentadas a respeito desse discurso do Lula na ONU. Então, conta pra gente como é que repercutiu esse discurso. Cadu, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Exatamente, Karime, no discurso do presidente Lula na ONU, o presidente Lula voltou a falar sobre a fome no mundo, assunto que ele tratou há 14 anos atrás, na última vez que ele subiu na tribuna das Nações Unidas em Nova York. Ele fez um discurso eloquente, Karime, muito crítico, principalmente ao neoliberalismo, que vem tornando, segundo ele, um mundo mais desigual. Ou seja, tem muita gente que está sobrevivendo com muito pouco e pouca gente que está vivendo com bastante, né? Então esse é o princípio do capitalismo, do liberalismo, enfim. Então Lula cobrou mais empenho dos países ricos pela superação das desigualdades sociais. Até porque, Karime, a gente sabe que as massas mais pobres, elas consomem bem mais que os mais ricos, né? Porque o trabalhador, quando ele é bem remunerado, né? E quando ele é melhor remunerado, ele compra mais, ele gera mais renda, ele gera mais tributo, o Estado arrecada mais, o empresário fatura mais dinheiro. Todo mundo, nessa relação econômica, os ricos sabem disso, eles precisam, os mais ricos precisam dos pobres. E Lula pede que haja um melhor equilíbrio maior nessa relação aí. Então, nesse sentido, o presidente Lula fez também uma crítica às empresas digitais, Karine, que são os aplicativos de internet. Ele disse que os aplicativos não podem desrespeitar as regras trabalhistas. Isso daí é um assunto polêmico, Karine, que chama a atenção, inclusive, dos nossos queridos ouvintes que estão ouvindo agora, trabalhando no carro. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente Lula falando desse e de outros pontos. Vamos ouvir. Precisamos resgatar as melhores tradições humanistas que inspiraram a criação da ONU. Políticas ativas de inclusão nos planos cultural, educacional e digital são essenciais para a promoção dos valores democráticos e da defesa do Estado de Direito. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Nossa luta é contra a desinformação e os crimes cibernéticos. Aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos. Ao assumir a presidenta do G20 em dezembro próximo, não mediremos esforços para colocar no centro da agenda internacional o combate às desigualdades e todas as suas dimensões. Sob o lema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, a presidência brasileira vai articular inclusão social e combate à fome, desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global. 18 horas.
A gente conferiu um trecho do discurso do presidente Lula hoje na ONU, em Nova York, né, Cadu? Agora, os motoristas de aplicativo, é com eles que você estava falando a respeito das leis trabalhistas e tudo mais? Exatamente, ele levou para a ONU esse assunto que repercutiu no estado de São Paulo, né, Karime? A Justiça Paulista, ela decidiu que os motoristas de aplicativo, que as empresas de aplicativo, elas incluam um vínculo emprecatício e ainda mandou a Uber, no caso, a pagar 1 bilhão por danos coletivos. Ele colocou esse assunto a nível internacional. E claro, diante dessa polêmica aí, a Uber agora ameaça deixar o país, né? Mas essa é uma questão muito polêmica, porque tem gente que é contra e tem gente que é a favor de dar um vínculo emprecatício. O que seria? Seria CLT? Dar CLT para todo mundo? Eis aí uma questão que o governo tem que discutir com as empresas. E para finalizar, Karine, além dessa questão da liberdade de imprensa que nós ouvimos nesse áudio, o Lula também falou sobre a igualdade racial, sobre a equidade salarial entre homens e mulheres, falou também sobre meio ambiente, a redução do desmatamento da Amazônia, mas também falou das tragédias por conta de mudanças no clima, mencionando aí Marrocos, mencionando a Líbia e também o Rio Grande do Sul. Enfim, eu acho que ele vai se redimir com o Rio Grande do Sul, viu? Citou aí o estado... Só citou, né, Cadu? Não, acho que já ficou tarde para ele tentar se redimir com isso. Antes tarde do que nunca, né? Preferiu a melhor das tribunas para poder se redimir com o povo gaúcho. Então foi um discurso, na avaliação do governo, dos interlocutores do governo, foi um discurso positivo, que rendeu, inclusive, muitos aplausos. Aí pelo menos 7 vezes ele foi interrompido por causa de aplausos. Saiu até matéria na mídia, enfim. Inevitavelmente, as pessoas comparam o discurso de Lula com o de Jair Bolsonaro, que foi totalmente diferente. Karime, Carlão. Cadu, agora um assunto que foi bastante comentado no dia de hoje. Olha só, deputados federais estão se articulando para tentar reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal que legaliza o casamento homoafetivo. Como é que está essa situação? E tem realmente chance de reverter esse processo, Cadu? Não, Carlão, a discussão, na verdade, ela foi adiada, viu? Os parlamentares defensores da ala LGBTQIA+, partiram para o confronto hoje com a bancada evangélica. Vários grupos também LGBTQIA+, entraram no plenário 10 da Câmara para acompanhar a votação e os parlamentares, claro, sentiram a pressão do público, né? O caminho, portanto, Carlão, foi adiar a votação e propor um acordo. O deputado Silas Câmara, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, entrou na conversa, mediou um acordo entre os parlamentares para adiar a votação desse projeto de lei e realizar, antes da votação, uma audiência pública para debater de uma maneira mais ampla essa proposta de regulamentar, na verdade, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ao discutir a matéria, depois que discutir essa matéria em audiência pública, aí sim vai colocar em votação. Esse foi o acordo. Para que o nosso querido ouvinte entenda melhor, Carlão, o que acontece é o seguinte: em 2011, o Supremo Tribunal Federal tornou constitucional o casamento homoafetivo. E o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, por conseguinte, determinou que o casamento homoafetivo seja feito nos cartórios de todo o país. Ok. Acontece que somente agora, 2023, a bancada evangélica resolveu reagir a essa decisão do STF, alegando que essa decisão essa questão é uma competência do Congresso Nacional e não da Suprema Corte. Então houve o que eles chamam de invasão de competência. Então pegaram esse projeto de lei de autoria do saudoso Clodovil para produzir um relatório contrário à regulamentação do casamento homoafetivo. E se a pauta passasse hoje, ela já seria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça ou a bancada evangélica, presidente Arthur Lira, para poder colocar essa matéria para votação no plenário. Aí ia ser uma situação ainda mais difícil. Eu separei para a gente ouvir, Carlão e Karime, um trecho da fala do relator dessa matéria, que é o deputado Pastor Eurico, que é uma voz feroz dentro da bancada evangélica. Então vamos ouvir o que ele disse. Não sou contra a ninguém. Deixar bem claro aqui para que todos escutem. Tenho vários parentes meus que são homossexuais, certo? São homossexuais, senhor presidente, nada contra, somos amigos, convivemos e convivo com tantos outros. Agora, o assunto que está em pauta aqui, quanto aos direitos sociais, todos têm seus direitos.
Nós estamos trabalhando, o relatório que fizemos aqui foi em cima daquilo que está na letra da Constituição. É em cima disso que vamos discutir. Não vou discutir aqui religiosidade, cristianismo. Não é isso, não. Se for para discutir isso aqui, a gente tem como discutir muito bem. Nós estamos aqui tratando de legislação. Porque na hora que o STF faz alguma coisa lá que não interessa a A, B ou C, ou a mim mesmo, então eu sou contra. Tá, é invasão de competência. Mas quando faz alguma coisa que é a meu favor, não, eles estão certos. Virou lei. Não, lei quem faz é a Câmara dos Deputados. Por isso estamos aqui, senhor presidente. 18 horas. A gente ouviu a fala do pastor Eurico, deputado federal do PL do Pernambuco, relator do projeto de lei que trata do contrato civil de união homoafetiva. É aquela história, né, Cadu? Uma hora dessa? Ele falou mesmo. Uma hora dessa, gente, agora. A bancada evangélica do Congresso Nacional, ela conta com apoio principalmente da oposição e do Centrão, que está muito irritado com o STF, Karime, porque o STF vem tomando decisões que eles julgam que são competências do Congresso Nacional, como, por exemplo, o marco temporal da demarcação de terras indígenas, a questão da descriminalização das drogas, que agora é descriminalização da maconha, e tem a questão do aborto, que vai estar entrando na fila do STF. Então são temas que eles julgam que são de competência do Congresso Nacional. E esse projeto de lei, isso foi uma investida para cima do STF, com uma mensagem, uma sinalização de que o Congresso Nacional vai reagir a essas decisões do STF. Essa audiência pública ainda não tem data para ser realizada, ainda vai ser marcada, viu? Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço, até amanhã. 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, ainda daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. IBAMA destrói balsas com dragas que eram usadas para a extração de ouro no Rio Madeira. Esse é o nosso assunto em instantes. Já já, aqui no 18 horas. Mix. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura quando são 6h36 e é para amanhã. Amanhã, quarta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, até que enfim, tá? À noite, pancadas de chuva também à noite, gente. Vamos lá. A mínima prevista de 26 graus, a máxima pode chegar a 37 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 25% e 81%. Agora 6h37, boa noite. Mix. Olha só, em menos de 40 dias, agentes do IBAMA apreenderam e destruíram 121 balsas com dragas que eram usadas para a extração de ouro no Rio Madeira. Elas foram avaliadas em 3,6 milhões de reais, Karime. Exatamente. Os agentes também destruíram 40 motores avaliados em 2 milhões de reais. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou o assunto e traz agora mais informações a respeito desta ação. Boa noite, Nathalie. Pois é, Karime, Carlão. Boa noite. Boa noite mais uma vez aos ouvintes que estão ligadinhos conosco aqui no 18 horas. O IBAMA comunicou que destruiu aí dezenas de dragas e outros materiais utilizados para o garimpo ilegal aqui no estado. Esses materiais foram apreendidos entre os dias 29 de julho e 3 de setembro. Os bens aí ficaram avaliados em mais de 6,3 milhões de reais. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União. O documento, Karime, foi assinado pelo superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, Joel Araújo Filho. No documento, vale destacar que no município de Manicoré, os agentes do IBAMA apreenderam e destruíram cerca de 121 balsas com dragas aí que elas eram utilizadas para a extração de ouro no Rio Madeira. Elas foram avaliadas em mais de 3,6 milhões de reais. Os agentes também destruíram 40 motores de diesel. Esses motores, eles eram modificados aí para fazerem a retirada do minério, né? Esse minério aí que foi apreendido aí pelos agentes do IBAMA, eles eram avaliados aí em mais de 2 milhões de reais. O IBAMA também destruiu
3 dragas de materiais avaliados em R$175 mil. Esse material aí já foi apreendido em Santo Antônio do Içá. Houve também uma grande apreensão em São Paulo de Olivença, que fica ali naquela mesma região. Os municípios são cortados ali pelo rio Solimões. Desde o início deste ano, Karime e Carlão, o IBAMA e o ICMBio, além da Polícia Federal, estão realizando várias operações contra o garimpo ilegal nos rios aqui na região da Amazônia. A Polícia Federal tem destacado que o garimpo ilegal na nossa região, além de causar danos ao meio ambiente, como a gente vem mostrando, né, diariamente aqui no programa 18 horas, a gente tem falado bastante dessas apreensões, a gente tem mostrado o trabalho do IBAMA. Ele, além de causar os danos ao meio ambiente, também oferece risco à saúde pública, porque o que acontece? Há o risco aí da contaminação no rio pelo mercúrio e pelo cianeto. Esse material interfere também na cultura dos povos tradicionais, dos povos indígenas. Isso porque muitas vezes, né, os garimpeiros, os criminosos acabam invadindo as aldeias dos povos originários, né? Então a gente sabe, isso já aconteceu inclusive, Karime, lá no município de Manicoré. Eu volto com vocês. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. Agora 6h40, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Chegou a hora da gente ficar por dentro dos assuntos dos bastidores da política local com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Cíntia, então, há 1 ano e 1 mês da eleição para a Prefeitura de Manaus, os movimentos dos principais atores já começam a ficar um pouco mais claros, não é não? Afinal de contas, estamos falando de 2024 há algum tempo aqui no 18 horas, não é, Cíntia? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Sim, estamos falando de 24 há muito tempo e agora a gente passa a falar um pouco também de 2026, que a gente está correndo desse jeito, viu? O que está acontecendo nesse xadrez aí da política? A gente está vendo o senador Omar Aziz, vamos lembrar que o senador Omar Aziz ganhou aí o título de cidadão amazonense ontem. Ele que tem um grande prestígio em Brasília, consegue circular lá muito bem, tem uma proximidade muito vantajosa com o presidente Lula, então é alguém que é interessante de se aproximar quando você está no poder, né? Enfim. Então agora a gente vê o governador Wilson Lima, que vamos lembrar, esteve, né, ao lado de Jair Messias Bolsonaro, mas aí mudou o presidente, então todo o cenário muda junto ali. E a gente vê o senador Omar Aziz se aproximando do governador Wilson Lima. Eles estão unidos e o que se fala nos bastidores é que o plano é para 2026, quando o senador passa a vir ao governo para disputar o governo do Amazonas e o governador atual passa a tentar uma vaga no Senado. E os dois juntos, para formar esse cenário em 2026, precisam de um 2024 favorável. Então, eles já estariam também trabalhando em um nome, qual vai ser o próximo nome aí para disputar a Prefeitura de Manaus. O que não é nada interessante para o prefeito Davi Almeida, que quer se manter nesse cargo e conta com o apoio do senador Eduardo Braga, que a gente está vendo também aí uma aproximação acontecer, tendo ele até Braga, tendo uma pessoa, um nome forte dele, dentro da gestão de Davi Almeida. Então, o cenário está movimentado nesse sentido e a gente tem que seguir acompanhando para saber quais vão ser os próximos passos. A gente tem que lembrar que a gente está há um tempão da eleição, na verdade, mas é como se ela já estivesse acontecendo, né? Em 2023 a gente sempre se sente muito em 2024 porque tá tudo muito adiantado, mas daqui para o momento da eleição e da campanha oficialmente começar e tudo isso, vamos ter muito assunto, pelo que eu vejo. Karime, muitas Carlão, alianças, muitas discussões, tudo enfim, pode, né? Tudo pode se fazer e desfazer num tempo que a gente não tem nem como prever mais. Olha aí, Cíntia, ainda em 2024, olha só, a deputada Alessandra Campelo está investindo na ideia de ser candidata a prefeita de Manaus em 2024. Ela realmente está no páreo, Cíntia. Conta pra gente aí as novas investidas da deputada. Na verdade, o nome dela ainda não aparece nas pesquisas eleitorais. Ontem mesmo a gente falou de uma aqui que o nome de Alessandra Campelo não apareceu, mas ela está sim trabalhando para isso. Não é a primeira vez que a gente vê ela se movimentando nesse sentido e agora ela volta a falar com o Podemos em Brasília, né? Com o vice-presidente lá
do Podemos Nacional, que é o pastor Everaldo, e o secretário nacional da legenda, que é o Luiz França. Isso no sentido de se mostrar, olha só, sou uma possibilidade aqui, acho que o Podemos deve ter um nome para vir para prefeito, e olha eu aqui, olha que coisa, vocês precisam de um nome, eu tô no Podemos, então a conversa foi nesse sentido. Ela falou, e aqui é a aspa dela, né? Na reunião, o vice-presidente me disse que vê com entusiasmo a possibilidade de uma candidatura do nosso partido à prefeitura de Manaus. Você vê que ela não diz o nome dela, né? Ele vê com entusiasmo que a gente tem uma pessoa, mas sim, ela quer sim ser essa pessoa pelo Podemos. Nada impede também de Alessandra Campelo, nesse sentido, vir formando chapa com alguém, vir junto aí de algum outro candidato, e a gente tem que ver o que está acontecendo para ver se isso pode vir também. Ela compondo com alguém, talvez não como a prefeita, mas talvez como vice ou alguém vice dela. Enfim, vamos continuar acompanhando para saber qual que vai ser aí o futuro de Alessandra Campelo na eleição de 2024. Karime, Carlão. Cíntia, e hoje teve mais polêmica na Câmara dos Vereadores sobre o projeto dos motoboys, não é? Afinal de contas, está rolando aí, todo mundo assistiu o vídeo do motoboy que levou um tapão e foi muito horroroso. Mas enfim, mudando de assunto, é uma classe muito unida, não é? Então temos aí mais assuntos sobre eles. Estamos há semanas falando dos motoboys, né? Que estão frequentando, eles estão indo à Câmara Municipal de Manaus, mais que os vereadores, e hoje ganharam voz na tribuna. Maravilhosos! Então, já são vereadores de fato, já estão falando na tribuna. E quando o entregador Kelvin Clay falou na tribuna, né? Esse foi o vídeo que viralizou, aí você provavelmente viu. Ele falou que no prédio do vereador Marcelo Serafim, apartamento X lá que ele disse, na torre, mesma torre do vereador, existia um vizinho que estava coagindo ali, provocando os motoboys de assédio sexual. E aí ele dá lá o exemplo de que os motoboys precisavam entrar no apartamento e eram assediados. Isso segundo o entregador Kelvin Clay. E aí o Marcelo Serafim sobe à tribuna, fala que olha só, falaram aí do meu prédio, mas quero dizer que não sou eu, deve ter tido algum engano. Realmente ele fala que é um vizinho. Só que essa história, esse pedacinho da sessão foi parar nas redes sociais, viralizou, e aí a posição do vereador Marcelo Serafim passou a ser outra, bem mais irritado, e aqui eu vou abrir a aspa dele, ele fala: isso é muito grave. O prédio inteiro está falando sobre essa acusação. Todo mundo conhece o morador. Me desculpe, Vossa Senhoria, e aí apontando para o entregador. Todo mundo conhece, Vossa Senhoria mente dentro deste plenário e terá que comprovar na justiça o que Vossa Senhoria está falando. Isso é grave. Houve uma ofensa e eu estou me insurgindo contra a ofensa. E aí, o vereador Rodrigo Guedes, que foi quem permitiu lá que o entregador falasse na tribuna e também é autor do projeto, rebateu Marcelo Serafim, disse que, aí eu vou abrir aspas aqui de novo, ele fala: o vereador não pode dizer que o entregador está mentindo, como é que ele sabe? Ele estava lá, eu vou com o entregador, se for o caso, na delegacia pra gente fazer qualquer investigação. Ele processa o entregador, se for o caso, mas dizer que ele está mentindo, aí não. Ele não está lá na porta do morador. Chegar aqui e dizer que um trabalhador está mentindo é grave, igualmente, para proteger o amigo. Ele não sabe a vida pessoal de todas as pessoas do condomínio. Respeite os trabalhadores, vereador Marcelo Serafim. Então, esse foi o tom de harmonia lá na Câmara Municipal de Manaus hoje, viu? Ficou ele disse, o outro disse, e a gente vai seguir acompanhando para saber como é que fica. Sobre o projeto em si, ele volta para a CCJ analisar. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação precisa voltar a ver esse projeto, que pode voltar a tramitar na Câmara Municipal de Manaus. Era isso. Muito obrigada, Cíntia Blink, pelas informações. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Valeu, Cíntia, 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Karime, ouvintes, participem pelo WhatsApp, o nosso WhatsApp, valendo a sua participação, contando com ela, inclusive, é o 99488-7592.
mais, Karime? Bom, e o Cássio Santos de Oliveira, da Praça 14, mandou mensagem dizendo: boa noite, 18 horas, Manaus já é uma das cidades mais quentes mesmo, sem dúvida. Agora imagina daqui a 2050 com essas projeções aí, hein? Olha aí, a Eliane Guedes também participou, ela é lá do centro e comentou: o Brasil não conhece o que é o estresse térmico, 45 graus aqui, e o governo não faz nada a respeito para amenizar aí a população. A energia elétrica deveria inclusive ser mais barata, segundo ela, hein, Karime? Tá ótimo. Bom, e o Edson Granja, do Parque 10, ele comentou o seguinte: boa noite, gostaria muito de ver uma reportagem a respeito dos furtos das tampas de bueiros aqui em Manaus. As vias públicas estão ficando perigosas sem essas tampas. Verdade, viu, Edson? E ele também disse que ele está aguardando uma punição para o promotor que xingou a advogada. E nós falamos aqui no começo do programa com a Nathalie Moraes, ela trouxe as implicações, né? O que aconteceu? Ele foi afastado. Ele é o Ministério Público Nacional, o Corregedor Nacional do Ministério Público afastou o promotor gente, cadê o nome do Valber Nascimento, exatamente. Valber Nascimento. Ele está afastado das funções, ok, Edson? Foi isso. Valeu, Edson Granja, Eliane Guedes e também o Cássio Santos de Oliveira pela participação. 18 horas. Olha só, hein? Hoje, os últimos 5 corpos do acidente com o avião em Barcelos deixam o Amazonas com destino a Uberlândia, lá em Minas Gerais. Vamos saber mais informações na reportagem de André Meirelles. Os corpos de todas as vítimas foram liberadas pela funerária contratada pela empresa responsável pelo avião entre a tarde de segunda e a tarde desta terça. As vítimas da tragédia são de Minas Gerais, Goiás, Maranhão, São Paulo, Roraima, Paraná e Pará. Além dos mineiros, 5 vítimas foram para Goiás. O corpo de um médico que morava no Distrito Federal foi levado para o Maranhão. O piloto da aeronave era natural do estado de Roraima, para onde o corpo foi levado. E o copiloto era natural de Santarém, no Pará, mas morou parte da adolescência no Ceará e estava em Manaus há mais de 10 anos. A pedido dos pais, o corpo dele foi levado para Fortaleza. Os corpos começaram a ser liberados do Instituto Médico Legal por volta de 1 da madrugada de segunda-feira. Uma força-tarefa foi montada para agilizar a identificação das vítimas e liberação dos corpos para os familiares, como explica a Margarete Vidal, diretora do Departamento de Perícia Técnico-Científica. O Departamento de Polícia Técnico-Científica abriu o protocolo de investigação de vítimas de desastres. Nós montamos uma força-tarefa envolvendo o Instituto Médico Legal e o Instituto de Identificação. Nesses casos de acidentes envolvendo várias vítimas, a situação mais importante é a identificação de cada pessoa, a identificação técnico-científica. E isso será feito em parceria com o Instituto Médico Legal e o Instituto de Identificação. O acidente é considerado o que registrou mais mortes no Brasil desde 2011. O mau tempo da região pode ter contribuído para o acidente. Segundo a Defesa Civil, chovia forte momento antes da queda do avião que levava turistas brasileiros para pescar no Rio Negro, em Barcelos. Segundo o governo estadual, ainda não é possível determinar as causas do acidente. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 52 minutos. Vamos chamar novamente a repórter Nathalie Moraes, que tem novas informações para a gente. Muito boa noite, Nathalie. Então, o prefeito Davi Almeida anunciou a construção de mais 17 mil moradias. Conta mais pra gente. Pois é, Karime e Carlão, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou sim a construção de cerca de 17 mil moradias para beneficiar famílias de baixa renda aqui na capital amazonense. Essa informação foi divulgada durante a inauguração da sede da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. O programa habitacional, Karime, Manaus Minha Casa, vai beneficiar ainda este ano cerca de 252 famílias de baixa renda com novas moradias. Vamos ouvir aí o anúncio agora do prefeito Davi Almeida.
Nossas 250 primeiras unidades habitacionais já estão em licitação lá com o Dr. Vitor e muito provavelmente iremos dar ordem de serviço. Essas unidades serão construídas lá na Cidade Alta, no bairro do Jorge Teixeira. São 4.800 moradias em 4 anos de governo federal, totalizando assim, com mais 3.000 moradias, algo em torno de 17.000 moradias em 4 anos de mandato. 18 horas. Karine e Carlão, também foi notícia nesta terça-feira que a Universidade Federal do Amazonas anunciou aí a criação de um novo curso na instituição. Se trata aí do curso Bacharelado de Engenharia Física. As aulas devem ter início com os alunos ingressantes aí do processo seletivo contínuo. Também viralizou nas redes sociais nesta terça-feira um vídeo mostrando um motoboy que não teve o nome divulgado, levando um tapa de outro homem identificado como gerente de um restaurante, do restaurante Vinhedo Rio Mar. Esse restaurante fica localizado ali no conjunto Vieira Alves, na zona centro-sul aqui de Manaus. Logo após o ocorrido, aí centenas de motoboys se reuniram em frente ao restaurante e realizaram um buzinaço. Esse vídeo aí viralizou nas redes sociais e também foi notícia na tarde desta terça-feira que um idoso de 76 anos morreu após ser atropelado por um carro na Avenida Djalma Batista. Segundo informações de testemunhas, Karine e Carlão, o homem estava atravessando a pista quando ele foi atingido por um carro que fazia aí uma corrida por aplicativo. Ainda segundo informações das testemunhas, a vítima estava indo levar marmitas para as pessoas em situação de rua ali na região. Para encerrar, Karine e Carlão, olha só, daqui a pouquinho a Mega Sena sorteia um prêmio acumulado de mais de 14,5 milhões de reais. O sorteio é daqui a pouquinho, às 19 horas. Boa sorte para quem apostou. Queria ganhar, mas eu nem joguei. Olha, se eu não aparecer, haverá sinais. Tchau, tchau. Boa noite, até amanhã. 6h55, boa noite, Nathalie. 18 horas. Agora nós vamos conferir esporte. O giro esportivo com ele, Cid Soares. Boa noite, Cid. O clima voltou a ser de esperança no Amazonas Futebol Clube depois da vitória sobre o Volta Redonda, Cid, agora. Exatamente isso, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, o Amazonas se reapresentou hoje, né? E segue a preparação para o 4º jogo no quadrangular final da Série C contra o Volta Redonda. Isso fora de casa, tá lá no Rio de Janeiro. A vitória no último sábado na Arena da Amazônia contra o próprio Volta Redonda deixou um clima de calmaria, tá todo mundo mais tranquilinho, né? Diferente da derrota pro Paysandu, quando a equipe perdeu por 1-0 e os dirigentes do clube se envolveram em uma tremenda confusão com jogadores e comissão técnica do próprio Paysandu. Bom, tá ruim aqui no Amazonas, pior tá lá no departamento médico do Flamengo. Recebeu 2 atletas que desfalcaram o time já na próxima partida, né? O zagueiro Léo Pereira e o volante Eric estão fora do jogo de amanhã contra o Goiás no estádio da Serrinha. Esse jogo rola às 19 horas pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois sentiram dores musculares no primeiro jogo, no final da Copa do Brasil no Maracanã contra o São Paulo, onde o Mengão perdeu por 1-0. Lembra disso, né? Claro, chato, hein? Arrascaeta e Luiz Araújo, ambos com lesão na coxa, também não participam do próximo jogo e estão com trabalho de recuperação para a Copa do Brasil. Mas a lista de desfalques não acaba aí, não. Felipe Luiz, lesão na coxa direita. Alain, ruptura na fáscia plantar do pé esquerdo. O Varela, joelho direito, ferradíssimo. Gabigol, suspenso após expulsão. E o Wesley também está suspenso. E pensa que o tempo tá ruim só aí? Bom, o novo viral do X, né, do X lá, o antigo Twitter, é o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Você soube disso hoje, né? Não é? Tá em todas as redes sociais. Essa confusão viralizou. O vice-presidente atacou um torcedor do Flamengo que foi tomar satisfações a respeito do último jogo, né? E da derrota do time. Ele foi agredido e levou uma mordida do vice-presidente, gente. Então, ficou uma marca da boca do cara. Gente, que louco. É um negócio louco demais. Foram para as vias de fato, né? E o flamenguista, segundo o testemunho que você já falou, né? Torcedor teria cobrado o dirigente do clube
Outras pessoas estão afirmando também que o Braz está super errado mesmo, porque houve agressão do rapaz. Ele saiu do shopping, inclusive, escoltado, Karime. Foi, teve que ter uma corrente ali, vários seguranças, porque reuniu, aí juntou os torcedores do Flamengo, que não são poucos, imagina, e foram gritar, xingar esse vice-presidente que tomou essa atitude absurda. Gente, uma pessoa, ele ocupa um cargo desse, é um cargo público. Tem que estar sujeito a tudo. E está sujeito, principalmente à satisfação, gente. Ele está no time que tem a maior torcida do país. Aí, pior, dentro do Flamengo, o Braz poderá ser afastado, né, por causa disso. Ainda não foi? Não foi ainda. Ele pode ser afastado do cargo se não conseguir provar sua inocência. E o clube já se posicionou e disse que vai analisar as imagens antes de tomar qualquer atitude. Se vai analisar, já viu, né? Braz também é vereador lá no Rio de Janeiro e hoje, no horário que ele estava no shopping, pasmem, o nome dele constava na lista de presença da Câmara. Ah, que coisa linda, hein? Pra completar o barraco, pra ficar logo um barraco completo, né? Bom, em dia 27, se liga aí, tem semifinal da Libertadores. Em apenas 90 minutinhos, os torcedores do Fluminense esgotaram os mais de 60 mil ingressos. Autoridades de segurança permitem a entrada dos torcedores do Maracanã com o e-ticket, né, e também com a carteirinha de sócio. Restam apenas entradas para a torcida colorada. É isso. Valeu, Cid Soares. Muito obrigada pelas informações. Até amanhã. Até amanhã, 6h59 agora, hein? 18 horas. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma das notícias mais impactantes de hoje foi a do estudo que prevê que Manaus será uma das cidades mais quentes do mundo em 2050. O calor extremo na cidade deve alcançar cerca de 258 dias do ano. Desde já, os gestores da coisa pública podem acrescentar este desafio, que é um dos maiores a serem enfrentados pela humanidade. Em 2050, a cidade mais quente do mundo continuará sendo Pekanbaru, na Indonésia, com 344 dias de calor extremo. Não custa começar a buscar as soluções tecnológicas e científicas que possam evitar o pior. E uma delas, sem dúvida, é manter a floresta em pé e encher a cidade de árvores. Aquela antiga solução que os mais velhos e experientes já falam e fazem há anos. A população de Manaus, principalmente a parte mais pobre, passará por um grande sofrimento. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.